Estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo sim é sobre filmes e séries. Vou começar com uma série. Portanto sim, eu prometi, vou cumprir, para vos trazer aqui uma série. E antes de começarmos o vídeo a sério, deixa o teu like, comenta o que é que achaste, comenta mais vídeos destes, ativa o sininho, subscreve o canal que ajuda bastante porque eu faço umas pesquisas muito grandes e tenho que puxar muito pela cabeça para vos entregar estes vídeos. Eu sei que são simples, mas é o que eu vou aprendendo ao longo do tempo. Claro que do anterior para este já se passou um tempinho, mas eu gravo conforme eu tenho tempo e disponibilidade. Portanto, deixa aí o que é que achaste do vídeo, dá as tuas sugestões, deixa o teu like, ativa o sininho, faz essas coisas todas. Eu vou deixar as minhas redes sociais. Passa por lá se quiseres, vai haver sempre conteúdo também nas minhas redes sociais. Portanto, agora bora para o vídeo. The Crown, é a série que vamos falar, é The Crown. The Crown retrata bem o reinado de Elizabeth II. No início da série, por mais que pareça que o centro das atenções não é ela, não é bem ela, é ela e o Philip, porque ela ainda é uma princesa, porque quem está no trono ainda é o George VI. Portanto, há ali aquela tensão no sentido, não é a Elizabeth II que é o foco no primeiro episódio, antes do falecimento do pai dela, o George. Retrata bem a história da abdicação do tio dela, porque, para quem não sabe, vou dar um bocadinho de história aqui, que é o pai de Elizabeth não era o sucessor ao trono, mas sim o tio Edward, que abdicou para se casar com uma divorciada. E antigamente, e penso que atualmente nem tanto, porque o Harry casou com uma divorciada. Again. Antigamente havia muito tabu em relação a isso. Então, Edward, o sucessor, o suposto sucessor, casou-se teve um romance com uma divorciada e acabou-se por casar com ela. Para se casar, ele teve que abdicar ao trono. Ele ainda sucedeu ao pai, mas acabou por abdicar. O que, quando abdicou, quem lhe sucedeu foi o irmão, George VI, que, por consequência, quem sucedeu a George era Elizabeth II. E retrata bem o porquê, de como foi, da tensão entre o príncipe Edward e o rei George e a princesa Elizabeth. Isto, tio, irmão, sobrinha. Ao que originou ali um desentendimento. O Edward teve que se afastar dos seus cargos da realeza, não viam muito em público, porque ele assim também o quis. Ao se casar com uma divorciada, ele teve que renunciar a muita coisa, que uma delas foi à coroa. Portanto, obrigatoriamente, quando o George VI morreu, quem lhe sucedeu foi Elizabeth II. Elizabeth, antes de se tornar rainha e antes da morte do pai, ela casou-se com Philip, Duque de Edimburgo.
o que depois da coroação de Elizabeth continuou a ser Duque de Edimburgo. Isso não deixou. Na série ele não parece muito contente com esse título, mas ao longo dos anos ele foi-se habituando um bocadinho a esse título. E antes de continuarmos, atenção, isto é um spoiler, portanto, se ainda não viste a série, vai ver a série e depois volta ao vídeo, ok? Continuando. Nesta história toda, e com o passar do tempo, nós vemos bem que ali a realeza tinha um hábito que não era muito saudável para os pulmões, como nós sabemos. Fumar não é saudável. Mas pronto. E George, pelo que eu me percebi na série, o rei George VI morreu devido a complicações no pulmão. Portanto, devido ao cigarro. Logo aí já se sabe mais ou menos do que supostamente ele morreu. O pai morre, Elizabeth, sim, excede ao trono inglês. É Rainha Elizabeth II. Ela não estava no Reino Unido quando o pai faleceu. Ela estava na África e logo fez ali um trâmite. Eu lembro-me muito bem, lembro-me bem na série, nesse episódio, que foi um trâmite muito rápido, pelo menos o que retrata na série. Foi muito rápido, ela teve que escolher o nome, que nome é que queriam que a chamasse como rainha e tudo mais, e ela teve que decidir aquilo muito à pressa, muito rápido. Acho que como uma rapariga de 25 anos, acho que digerir aquilo tudo foi um bocado sufocante, digo eu, teria sido um bocado sufocante para ela. Ao longo do tempo, ela é coroada rainha. As pessoas ficam-se... Eu também me perguntei porque é que Philip não foi rei consorte. Porque nós sabemos que atualmente a rainha consorte é Camila. E lá explica bem o porquê de Philip ser o Duque de Edimburgo, porque o Philip, como é que eu ia dizer, o Philip abdicou do trono grego. Portanto, eu acho que foi mais por aí. Foi mais por aí que lhe deram o título de Duque de Edimburgo e não o rei consorte. Eu acho que, pelo que eu entendi na série, foi mais por aí. Se não, deixa a tua opinião nos comentários. Se tiveres uma opinião contrária. E ao longo do desenrolar da série, nós podemos ver que a rainha tem os primeiros ministros e passou por muitos, e alguns bastante, como é que é dizer, bastante problemáticos. Fins da década de 90 retrata a vida. E Elizabeth teve uma irmã, Margaret, e a sua mãe, a rainha-mãe, considerada a rainha-mãe, que era a mãe de Elizabeth. Margaret casa com um pintor. Isso retrata, eu agora não me lembro o nome, não me recordo do nome. Mas ela volta-se a casar, ao qual ele se torna marido dela, mas nunca gostou dele verdadeiramente. Acho que a grande paixão dela foi o Peter. E ela sempre, sempre teve assim uns conflitos com o marido, e ela teve 2 filhos, se não estou em erro. Divorciou-se, acabou depois por se divorciar. Na época
bocadinho antes do divórcio da princesa Diana e do Charles. Já lá vamos, porque também retrata isso lá na série. Ao longo dos anos, pronto, conforme foi passando a época, os costumes foram diferentes, a rainha teve que se adaptar a muita coisa, teve que mudar o pensamento, até que eles tiveram 4 filhos. Charles, que era o próximo sucessor, atual rei, Han, Andrew e Edward. Isto por ordem de idades, do mais velho para o mais novo. Charles era o próximo sucessor ao trono, aí a rainha já teve assim uma preocupação mais peculiar quando Charles teve assim os seus 20 e poucos, 20 e tais, 30 e poucos. E só que houve um problema, havia ali uma mulher, Camilla Parker Bowles, que era a grande paixão de Charles, só que ela não tinha, lá está, isso tudo por estatuto. Não tinha o estatuto que Elizabeth queria, enquanto que Diana tinha, porque vinha de uma família nobre. Acho que tinha ali tinha um estatuto maior que Camila. Camila era uma plebeia, portanto era diferente. E Charles se casou com Diana, mas por isso, porque ela pertencia a uma classe social mais diferente à de Camila. Agora eu vou pôr aqui a minha opinião, que é: se era mesmo a Camila, por que fazer sofrer a Diana? Não entendo, continuo a não entender e acho que nunca vou entender. Se Charles não amava a Diana, porquê é que se casou com ela? Diana Spencer. Não disse o apelido dela, mas agora digo. Porquê que se casou com ela? Acho que não... E um parênteses. Eu fiz uma pesquisa um bocadinho aprofundada e vi que Spencer já vem de antes da Rainha Vitória. Portanto, a Diana tem sangue real. Mas é lá muito atrás. Muitos descendentes. Acho que era treta a avó dela. Pronto, por isso o sangue real que a Diana tinha. E então fizeram com que o Charles se casasse com Diana. E assim foi. Eles casaram-se, tiveram 2 filhos, William e Harry. O decorrer do casamento, como foi. Na série retrata bem o desamor que Charles tinha por Diana, porque era mesmo assim. Era muito imaturo. Quando nasceu William, eles ainda tentaram, a nota dá para perceber ali que ainda tentaram com que a relação subisse e mais uma oportunidade, mas não deu certo. Veio o Harry e aí sim, foi declínio total na relação dos dois. Mas, por grande surpresa, não é grande surpresa minha, eu até pensei que o irmão se tivesse divorciado depois. Primeiro divorciou-se Hannah, que era a segunda filha, era a única filha de Philip e de Elizabeth, da Rainha Elizabeth. Depois divorciou-se Charles e Diana. Perdão, erro. Divorciou-se primeiro Angel e Sarah Ferguson. Eu não sabia que foi antes do divórcio de Charles e Diana. Eu pensei que tinha sido depois. Eles também se divorciaram, o Andrew e a Sarah também se divorciaram ali, o príncipe Andrew, ali numas polémicas, que a Sarah traía ele, algo assim do género. Acho que
que para mim eles traíam-se mutuamente, mas ali na série dá para entender que só ela é que traía. Depois, se não estou em erro, há ali um episódio que umas falas em que nota-se que os dois se traíam mutuamente. Pronto. Acho que até a rainha diz isso. Pronto. Relativamente aos primeiros ministros, isto antes de passar quase para a parte final. Aos primeiros ministros, houve uma primeira-ministra que deu assim uma dor de cabeça à rainha. Houve muitas guerras. Eu não encontro o nome da primeira-ministra. Pronto. Mas houve algumas guerras enquanto Elizabeth era rainha. Eu falo mais sobre a relação do Charles e da Diana, porque vocês já vão perceber porque no final. Isto revolta. Quando acabei a série, revoltou-me muito. Os dois, estão juntos, mas em casas separadas. Ela teve um problema que afeta muitos adolescentes hoje em dia, e não só, que é. E por isso uma crise extrema de Diana. Isso foi. Na série também retrata a relação dos dois. Era cada vez que eles se encontraram muito furada. Quando o Charles era mais velho, nota-se ali um certo apaziguamento. Quem diz? Um apaziguamento, né? Dá para perceber, parece que das últimas duas temporadas para a terceira e a quarta temporada parece que não é o mesmo Charles. Porquê que eu digo isto? Porque na sexta temporada, principalmente na sexta temporada, há ali um discrepar de personalidades. Eu vou-vos explicar porquê. Na terceira e quarta temporada temos um rebelde, está bem, com 30 e poucos anos, 20 e poucos, 30 e poucos, ok. Mas depois nós temos um Charles muito emotivo, muito coitadinho, isto na sexta temporada. Isto volta muito. Isto é a minha opinião. Vale o que vale. Eu estou a falar da série. O que, na minha opinião, não é o que retratou a realidade. Quem processou todo o divórcio de Charles e da Diana foi John Munger, que era o atual primeiro-ministro de Elizabeth. Mas Charles, já ali com os seus 50 e poucos, já tinha o seu conselho formado. Quando Charles deu a entrevista confirmando que sim, que tinha traído a Diana, mas ali na série, enquanto que quem for a ver a entrevista que ele deu mesmo à BBC, eu penso que se foi na BBC, que ele deu a entrevista real, nota-se que ele confirma ali uma traição, enquanto que na série eles tentam contornar aquilo da traição, tentam passar pelos pingos da chuva, não confirmam mesmo que houve uma traição, por mais que houvesse telefonemas escapatórios que eles tinham, íntimos, pelo que retrata na série. Ele ali dá para entender que não confirma exatamente que houve uma traição na série. Calma, na série. O que ali já indicava que vai ser um Charles coitadinho. Isso é o que me enerva. Continuando. Sai o divórcio em meados dos anos 90. Penso que foi em 93, 94. Não quero estar em 96.
penso que foi em 96, acho que foi quando eu nasci. Não quero estar em erro, mas foi entre 90 e 96, que saiu o divórcio dos dois. Em 97, Diana conhece o Todd Alfred, já todos conhecemos, até que se desenrola a fatídica tragédia e o fatídico acidente de Diana e Todd no túnel em Paris, em que os dois já acabam por falecer e deixando. Na série retrata bem que a Diana era. Isso vinca mesmo na série, que ela era adorada pelos ingleses. Os ingleses gostavam muito dela. Isso retrata bem na série. Isso, ainda bem. Isso deixava bem explícito na série. Já Charles não era não era muito acarinhado, mas também não era odiado. Havia aquele 50-50. Mas quando a Diana morreu, e eu fiquei espantada quando veio cá para fora, mas ao mesmo tempo, cá para fora, na série, que foi retratada na série, que era a rainha não queria que Diana tivesse um funeral real. Queria que ela tivesse um funeral como uma plebeia, coisa que ela nunca foi. Se ela tinha sangue real pelos seus antepassados, ela nunca era uma. Mas queriam uma cerimónia privada, só com. Mas os ingleses não. E aí é que entra Charles. Há uma cena em que é o próprio Charles a reconhecer o corpo, é o próprio Charles que leva o corpo da Diana para o Reino Unido, porque ele estava em Paris. E na cena em que ele reconhece o corpo dela, ele começa a gritar como se ainda fosse casado com ela. Aí eu acho que foi um exagero dos produtores e realizadores da série. Acho que foi um exagero, porque eu acho que ele não odiava a Diana, mas também não teria tal afeto por Diana para gritar dessa maneira, como gritou quando foi reconhecer o corpo. Já quando estava no avião para transportar a Diana para o Reino Unido, de Paris para o Reino Unido, ele tem uma alucinação, não é bem uma alucinação com a Diana, e em que os dois parecem estar a falar, Diana já morta, em que ela diz que é um alívio para ele ela ter morrido, que é um alívio para a realeza, que ao menos ela já não vai dar mais trabalho, mais dor de cabeça a ninguém. Pronto. Em que aí, a partir da morte, e um pouco antes, até um pouco antes dos episódios, depois do divórcio, mas um pouco antes da morte da Diana, na série, Charles é muito fofinho, nunca quer conflitos com ninguém, tudo na paz, muito como um coitadinho. Não me caiu bem. Não. Pronto. Diana, efetivamente, tem o funeral digno como uma princesa, como um membro da realeza. E a Rainha Elizabeth II faz o seu discurso por obrigação. A série retrata bem isso. É mais uma obrigação para ela, por respeito aos netos e pela própria Diana e pelos próprios britânicos. A pressão dela foi tanta e na série nota-se a pressão que ela tem, e acredito que ela tenha tido na altura muita pressão. Já Charles, lá está, foi considerado como um coitadinho, perdeu a ex-mulher. Aqui
eu acho que exageraram bastante. Acho que ele não foi coitadinho nenhum. Coisa que depois, quando o William e o Harry são mais velhos, aí há uma transição de um episódio para o outro, que eu também não entendo, mas houve ali uma transição em que o William era um garoto de 15, 16 anos, em que passa para um adolescente de 18, 19 que já vai para a faculdade, num episódio para o outro. Muito revoltado com o pai, falo pai, o Harry é um revoltado, tanto com o pai como quase com toda a gente, mas isso nós já sabemos pela história do Harry, sem ser na ficção. E isso retrata bem a rebeldia dos dois, só que o William era mais retraído, mais na dele, enquanto o William era mais retraído, mais na dele, enquanto o Harry era mais explosivo, mais... não era muito recatado, era mais... dizia o que pensava sem pensar nas consequências, fazia o que pensava fazia o que queria sem pensar nas consequências. E a partir da morte da mãe, o William foi muito acariciado pelas meninas britânicas que gostavam muito dele e era muito cobiçado por elas. E na série retrata o dia em que ele vai para a faculdade até o dia em que ele conhece Kate Middleton, em que começa a namorar com ela. Está tudo na série. O casamento deles não aparece ainda na série, eu penso que já não vai aparecer. Por consequência, aparece o casamento de Charles e Camilla, ao qual acho que é o último episódio, penso eu, em que o Charles e a Camilla se casam. Margaret, que era a irmã de Elizabeth, morre no fim dos anos 90. E nos princípios, acho que foi 2001, se não estou em erro, morre a rainha mãe de Elizabeth II, da rainha. O casamento de Charles, eu acho que foi nos inícios de 2000, na década de 2000, não sei se foi 2001, não sei se foi depois da morte da mãe da rainha, mas penso que sim, que foi depois. Não sei se foi depois ou antes, já não estou bem certa. Mas se não foi antes, foi depois. Mas acho que foi depois, que eu não me lembro de na série estar a mãe da rainha no casamento de Charles com Camila. Camila já se tinha divorciado há muito tempo. Desde o escândalo da entrevista, ela se divorciou do marido. E retrata-se bem a cumplicidade da Camila e do Charles. E a série retrata o amor deles. Nesse episódio, nós podemos ver a relutância da Rainha Elizabeth sobre abdicar do trono. Muitas pessoas diziam sim, deve abdicar, porque ela e Philip, uns episódios atrás, tinham falado sobre como queriam o funeral. Depois da morte da Diana, eles começaram a falar mais sobre como é que queriam o funeral deles. Eles também já não iam para novos. Verdade, isso era verdade. Mas ela começou a pensar em abdicar. Ela fez um discurso no casamento do filho, só que em que referia que queria abdicar, mas no excerto em que ela efetivamente iria abdicar para dar lugar ao filho, ela, à última da hora, interessantíssimo, à última da hora, ela risca e não abdica. Como nós sabemos, não abdica, porque até 2022 ela continua a reinar.
E o último episódio e a série acaba, no último episódio, como é óbvio, com a cena em que ela se vê, ela não se vê, ela vê-se, vê um caixão com uma coroa, ela supõe que é ela, depois aparece, ela tem um caixão, aparece ela um pouco mais nova, bastante mais nova, jovem, em que foi quando ela serviu na Segunda Guerra Mundial, em que ela faz a continência e Elizabeth depois sai. Isto na igreja de Windsor, se não estou em erro. Esta cena retrata bem o local onde é e o caixão está lá, ela está a olhar para lá, olha para ela mais nova, vira-se, sai. Depois, nessa cena, nota-se ela a sair e outras duas figuras, que é ela um pouco com uns 50 e poucos anos e ela mais nova com 25, 30 anos. E aí acaba a série The Crown, que eu gostei muito da série, gostei muito da história. Retrata bem, pelo menos o que nós sabemos cá para fora, porque o Palácio de Buckingham não diz grande coisa relativamente à história, nem aos acontecimentos, mas retrata bem, no geral, o que aconteceu. Em relação ao William, acho que retrataram bem o William, retraído, mais na sua, um bocadinho tímido, não estar habituado aos holofotes, não estar habituado com tanta atenção. Harry foi muito bem representado, porque acho que representa bem a rebeldia do Harry ao longo destes anos todos, até se casar. Elizabeth, a Rainha Elizabeth II, acho que retrata bem. Não vimos grande coisa ao longo dos anos em que ela reinou. Pelo menos eu. Mas sim, retratou bem. E tudo o que saiu cá para fora que nós sabemos, acho que está bem retratado na série. Ali a única personagem que me irritou mesmo foi a personagem do Charles, do Príncipe Charles, porque foi ali considerado como um coitadinho, como ai, não acho que não ficou nada bem. Mas isso é a minha opinião, deixa a tua opinião aí, o que é que achaste do vídeo, o que é que achaste deste pequeno resumo da série. Deixa o teu like se gostaste deste vídeo, se gosta deste formato destes vídeos, destes temas. Eu vou trazer mais vídeos, como é óbvio. E até à próxima. Tchau!